Olá, boa noite. Mais uma vez, com a permissão do Senhor, nesse momento, quero poder falar ao teu coração, através da palavra de Deus, que vem trazendo ensinamentos importantes para nós. Nesta oportunidade, quero estar lendo com vocês em Ezequiel, capítulo 37. Vamos ver um pouquinho sobre este personagem da Bíblia e também o propósito de Deus na vida deste profeta. Ezequiel capítulo 37, ele diz assim, versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza-o, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e viverei, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Esses são o texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, de 1 a 14. É importante nós notarmos este texto, os assuntos decorrentes do povo de Israel, a forma como que Deus trabalha na vida do homem para resgatar o seu povo, aquele por quem Deus
tem grande estima por eles, todavia vive em pecado, todavia vive em desobediência, mas todas as vezes que eles caem em desobediência, caem em pecado, caem em transgressão, eles recebem ali o seu justo castigo, né? Deus tem castigado, Deus tem mostrado para eles que realmente sem Deus eles não são nada, então recebe ali a sua justa retribuição de Deus. Ezequiel era um profeta judeu que morava na Babilônia. Certo dia ele teve uma visão em que Deus o levou a um vale cheio de ossos muito seco. Às vezes eu fico pensando a forma como que Deus trabalha na vida do homem, como que Deus revela o seu poder, como que Deus revela aquilo que Ele quer implantar em prol da salvação do homem. Ele revela através de um homem, assim como foi na vida de Ezequiel, revelou a Ezequiel através de um sonho. Esta passagem que talvez aos nossos olhos, ao nosso pensar, como que tem sido difícil para Ezequiel desvendar esse mistério, quando Deus leva ele a um vale de ossos secos. Será que, eu fico imaginando, será que Ezequiel saberia do que se tratava? Acredito que não. Então quando Deus coloca Ezequiel ali, agora Deus fala para ele: Ezequiel, esses ossos podem voltar à vida? Ezequiel, com uma simples resposta: eu não sei, Senhor Deus, tu sabes. Porque exatamente ele não sabia do que se tratava, mas mais tarde Deus iria revelar para ele do que se tratava aquele vale de ossos secos, o porquê que Deus tem levado ele ali naquele local onde tinha muitos ossos secos, sequíssimo, como diz a palavra de Deus. Talvez ele nem imaginava que tratava-se do povo de Israel, daquele povo pelo qual ele iria profetizar e trazer novamente para o lugar de onde eles saíram, quando eles foram dispersos. Ezequiel morava na Babilônia. Certo dia, então, ele teve esta visão, em que Deus o levou a um vale cheio de ossos muito secos. Então Deus lhe perguntou se era possível esses ossos voltarem à vida. Ezequiel não sabia a resposta, mas Deus ordenou que ele profetizasse vida sobre aqueles ossos. Então nós vemos ali no versículo 4, né, quando Deus disse assim: então disse, profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, terão vida, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Estas são as palavras que Deus diz, né, a Ezequiel através daquele sonho, quando ele é levado, ele é transportado àquele vale de ossos secos. Ezequiel profetizou sobre os ossos, e uma coisa incrível aconteceu: os ossos se ajuntaram, e os músculos e tendões e a pele voltaram a aparecer sobre
eles já não eram só um monte de ossos, eram corpos humanos inteiros e restaurados, mas só tinha um probleminha, porque ainda não tinha vida. Tudo já tinha, segundo a forma que Ezequiel profetizara, tudo já tinha acontecido, estavam perfeitos, mas porém ainda não tinha vida. Só havia este problema, não estavam vivos. Então Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez sobre eles. Ezequiel obedeceu e os corpos receberam espíritos e ficaram vivos. Agora à sua frente estava ali um grande exército de pé. O impossível tinha acontecido, o milagre estava completo. Tudo que Ezequiel estava de frente agora ali, que era um vale de ossos secos, agora estava ali um exército de pessoas vivas, né? De pessoas restauradas ali por inteiro, corpo e carne, ossos, tendões, peles e agora almas, né? Deus explicou a Ezequiel que os ossos secos representavam a nação de Israel. Agora sim, Ezequiel estava entendendo do que se tratava aquela história toda, o que se tratava, aquele enigma em que Deus o coloca, Ezequiel, de frente a um vale de ossos secos. Meus queridos, talvez nós ficamos a pensar, que forma que Deus pode estar falando comigo? Como que Deus quer falar comigo? Como que Deus quer tratar um assunto comigo? Talvez nós precisamos de trazer algo para a nossa igreja, revelar algo para um irmão da nossa igreja que encontra talvez afastado, encontra distante, talvez querendo levar uma vida independente. No início nós falamos que Deus, aquele povo, Israel, todavia eles eram dependentes de Deus, e a Bíblia diz que sem Deus nós não somos nada, e realmente é uma verdade. Quando nós queremos, se damos por conta de que podemos nos se virar sozinho, então nós se distanciamos de Deus, nós praticamos coisas erradas, nós praticamos coisas que não agradam a Deus, e uma vez que a palavra dele mesmo diz que sem Deus nós não somos nada, nós não sabemos caminhar sozinhos, e assim era o povo de Israel. Toda a vida que eles queriam ser independente, as coisas só pioravam para aquele povo. Então agora Deus revela para Ezequiel, né, aquela importância daquele sonho, o porquê de levar ele àquele vale de ossos secos, porque exatamente era a forma que se tratava o povo de Israel. Eles se achavam como aquele vale de ossos secos. Então agora Deus explica a Ezequiel que os ossos secos representavam a nação de Israel. Depois de muitos anos de desobediência, Deus tinha castigado os israelitas, entregando-os nas mãos dos inimigos. A cidade de Jerusalém tinha sido arrasada, o templo estava em ruínas, e o povo tinha sido deportado para a Babilônia, ou seja, eles ficaram dispersos. Tudo isso era fruto do pecado. O povo de Israel tinha abandonado a Deus para seguir ídolos, tinha se dedicado a fazer muitas coisas que eram erradas, É desta forma, meus queridos, que acontece quando o povo de Deus procura fazer algo que se distancia da presença de Deus. É desta forma que acontece quando nós achamos que nós não precisamos mais. É dessa forma que acontece quando nós
cortamos a nossa comunhão com Deus, nós desligamos nossa comunhão com Deus. Satanás então toma posse das nossas vidas, nos distanciando cada vez mais, procurando mostrar para nós aquilo que por horas parece ser simples, que por horas parece não ter importância, mas quando se damos por conta, estamos distante de Deus, estamos em pecado, estamos em ruína, estamos condenados, estamos mortos, assim como esse povo de Israel estava aqui se sentindo mortos, e Deus agora coloca Israel de frente a esse vale de ossos secos, porque era o estado que se encontrava o povo de Israel. Então agora Deus revela para Ezequiel e mostra exatamente quem era aquele vale de ossos secos e do que se tratava. Tudo isso era fruto do pecado, tratava-se do povo de Israel. O povo de Israel tinha abandonado a Deus para seguir ídolos e tinha se dedicado a fazer muitas coisas que eram erradas. Como não se tinha arrependido e mudado de vida, receberam o castigo de Deus, né? Todas aquelas coisas aconteceram devidamente por eles ter distanciado de Deus, por eles ter realmente pecado, transgredido, né? E todo pecado, toda desobediência geram consequências, e muitas das vezes as consequências elas não são boas, não é mesmo? Receberam o castigo que mereciam. Agora, diante da devastação, eles reconheceram seus erros, mas perderam a esperança. A escravidão era a sua nova realidade e eles se sentiam mortos. Era a forma que Israel se sentia, porque eles perderam a esperança. Eles viveram como isolados, eles viveram em uma terra alheia, em um lugar que não os pertencia. Perderam totalmente a esperança. Se deram por conta que a escravidão agora seria o seu lar, se deram por conta que a escravidão agora seria a sua casa, seria o seu lugar de morada, era a sua nova realidade, e eles se sentiam mortos, como ossos secos, era o seu fim. Então agora Deus ele revela para Ezequiel exatamente do que se tratava. Agora Ezequiel estava entendendo como que Deus tinha falado com ele em sonho, como que Deus tinha mostrado para ele em sonho e como que ele tinha que fazer. Meus queridos, muitas das vezes você pode estar se sentindo, talvez nem tenha se dado por conta, mas talvez você possa estar, como este povo de Israel, que tem abandonado o seu Deus, que tem distanciado de Deus, que tem achado que viver uma vida comum, uma vida como qualquer um possa viver, tem sido a melhor opção. Olha esses estudos que vem tratando-se do povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus, que era uma nação eleita, que todavia eles, quando erravam, eles caíam em pecado, eles caíam em transgressão, em ruína, as coisas não andavam boas para eles, porque realmente eles precisavam de estar na presença de Deus, porque Deus tomou aquele povo para ser o Deus deles, e poder zelar, e poder cuidar deles. Mas quando eles queriam ser como as outras nações, como eles queriam ser independentes, viver uma vida sem ter regimes, e às vezes aquela vida que tem trazido grandes problemas, grandes ruínas. Talvez essa possa ser a tua vida. Talvez você tenha servido a esse Deus ao longo desses anos, e agora está procurando viver a sua vida independente. Você já tomou por conta até onde você tem chegado? Você já olhou para os lados e já viu se os problemas têm te afetado? Se não, toma cuidado, porque os problemas eles vão sobrecair em você. Procura se retratar, procura voltar para o lugar de onde você veio, porque Deus
tem prazer em cuidar dos seus filhos. Não é prazer do nosso Senhor em castigá-los, não é prazer, mas o pecado em si, a desobediência em si, elas geram consequências, e são consequências do pecado, e sendo consequências, você recebe a justa retribuição pelos atos em que você mesmo cometeu. Então não é algo que Deus está ali talvez te castigando só porque você se distanciou, não, são as suas escolhas, as suas más escolhas que você tem feito, assim como Israel, todas as escolhas que eles faziam, quando não eram na presença de Deus, eles recebiam o castigo, porque viria o castigo, e assim é a vida daqueles que se distanciam de Deus. Talvez, como Ezequiel foi usado por Deus para profetizar, talvez alguém possa nesse momento estar profetizando a tua vida, talvez eu nesse momento possa estar falando com você, que você está sendo colocado como o povo de Israel, diante de um vale de ossos secos, sem chance de vida, mortos em seus delitos e pecados. Talvez você hoje possa se retratar a tua vida, e eu falo neste momento com você, pense naquilo que você está fazendo, se você está longe de Deus, se você está separado de Deus. Eu sei que talvez muitos, às vezes, ao se deparar diante de um assunto desse, não se dá por conta do grande prejuízo que se dá quando nós procuramos viver a vida independente, longe de Deus. Eu deixo com você essa mensagem para que você possa refletir, e se você estiver longe, e se você estiver distanciado, se você estiver fora dos caminhos do Senhor, procure voltar para os caminhos do Senhor, antes que seja tarde demais, porque Deus nesse momento pode estar falando com você. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Nosso Deus, nosso querido Pai, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra que nós temos lido nesse momento, falando aqui da vida deste profeta, o qual tem recebido em sonho esta visão, ali quando o Senhor coloca ele sobre aquele vale de ossos secos. Meu Deus, tem falado com Ezequiel sobre o que representava aquele vale de ossos secos, levando Ezequiel a entender que falava do povo de Israel, daquela nação numerosa, de que em momento estavam dispersos devido às desobediências, devido às más escolhas que tem escolhido. Então agora Deus revela para o profeta, para que vai e profetiza sobre eles, devolvendo a eles a esperança de vida novamente. E nós, meu Deus, nesse momento, nós entregamos a Tua palavra aos ouvintes nessas horas, para que eles possam estar refletindo, meu Deus, se este é o estado que eles se encontram, que essa palavra vai de encontro, meu Deus, para que eles possam, em esperança perdida, eles possam novamente se reerguer, se reanimar, pensar nas atitudes que tem feito e voltar para os caminhos do Senhor. Fala, meu Deus, que o Teu Espírito Santo vai de encontro às necessidades de cada um. Fala aos ouvidos, fala aos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.